Bem, você fez um comentário perguntando se a igreja tem ou não doutrina. A resposta é a seguinte: a igreja sim, a igreja tem doutrina, a igreja tem fundamento, e o fundamento da igreja é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos, não retirando o fato de eu dizer que é a doutrina dos apóstolos, não quer dizer que não é a doutrina de Cristo. Os apóstolos são seguidores de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios: sede meus imitadores como eu de Cristo. Ou seja, nós observando a doutrina dos apóstolos, nós estamos a observar a doutrina de Cristo, porque Cristo é a pedra principal da esquina. Então, o que é que nós queremos compreender aqui? A igreja é espiritual, isso nós todos compreendemos. Nós fomos chamados para viver em novidades de vida, viver uma vida espírito. Nicodemos se aproximou até Jesus e disse: o que é que eu farei para dar vida eterna? Jesus Cristo olhou para Nicodemos e disse: aquele que tem que nascer de novo, aquele que quer dar vida eterna. Ele disse: será que porventura eu, sendo já mais velho, tornarei novamente no ventre da minha mãe a nascer? Jesus disse: não esse nascimento que eu estou a me referir, de um bebê sair do ventre da sua mãe, não, mas aquele que nasce do Espírito. Jesus Cristo ele vai citar aí o Espírito. É quando nós nascemos no Espírito. A igreja é espiritual. Nós compreendemos muito bem que Israel foi um povo que viveu no físico. Israel pediu um pão físico, se alimentou no deserto de um maná físico, mas nós, como a igreja do Senhor, nós nos alimentamos de um maná espiritual, e esse maná é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é tudo para um cristão. Um cristão ele se alimenta da palavra de Deus. O que Israel viveu no físico, Israel enfrentou um deserto físico, mas nós hoje como cristão, nós para alcançarmos o nosso Canaã celestial, o nosso Canaã espiritual, o nosso Canaã celestial, nós lutamos, nós atravessamos um deserto espiritual. Nós não atravessamos um deserto físico. Hoje nós vemos pastores, nós vemos ministros a pegarem a igreja do Senhor, a levarem a igreja num deserto, porque não, para nós entrarmos em Canaã nós temos que atravessar um deserto, nós temos que orar, pedir pão cair do céu. Não, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não vai fazer isso, porque o deserto que nós enfrentamos hoje na nossa vida cristã é um deserto espiritual. Paulo em Efésios capítulo 6, amados irmãos, ele está a dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os espíritos potestades que habitam nas regiões celestiais. A nossa luta não é física, a nossa luta não é terrena, a nossa luta é espiritual. A vizinha, o vizinho, o tio, a tia, você ouviu um comentário, você ouviu uma fofoca, você vai lá, vai fazer uma discussão, você vai lá enfrentar, você vai lá lutar, você vai lá combater. Não, a nossa luta é contra o espírito. A nossa luta não é contra a vizinha, é contra o espírito que está a animar a vizinha a te incomodar, a trazer problema na tua vida, a te tirar paz, tirar o sossego na tua família, no teu lar. Então o que nós devemos fazer é orar pela vida dessas pessoas. Mas nós devemos entender bem esse ponto, que a igreja é espiritual, porque nós apontamos dizendo que a igreja é espiritual e que o espírito opera onde há liberdade. Por isso nós vemos muitas doutrinas sendo implementadas dentro do sistema religioso, ferindo as escrituras sagradas, ferindo o fundamento dos apóstolos, alegando que o Espírito Santo opera onde há liberdade. Vejamos Israel. Israel andou no deserto, Israel caminhou no deserto, mas nós vimos que mesmo Israel andando no deserto, Israel foi guiado por quê? Israel foi guiado por uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, foi guiado por uma nuvem, mas mesmo sendo dirigido por aquela coluna de fogo, por aquela nuvem, porque Israel só seguia aquela nuvem, que hoje para nós é como o Espírito Santo, nós seguimos a direção da nuvem, a verdadeira nuvem que nos dirige, onde nós vamos, onde nós caminhamos, é o Espírito Santo que nos dirige. Aquilo foi físico, mas nós hoje apontamos na nossa vida espiritual como o Espírito Santo que nos dirige. Mesmo tendo o Espírito, mesmo Israel sendo dirigido pela coluna, era necessário ter ali no meio do povo os 10 mandamentos
mandamentos, era necessário ter um mandamento, um princípio, uma doutrina que o povo caminhava, além da direção. Não quero que o irmão, que a irmã que está nos acompanhando compreenda muito bem, além da direção da coluna de nuvem que dirigia o povo, havia aí também os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é que era a doutrina. Nós entendemos que o Espírito opera onde há liberdade, sim, mas também existe, amados irmãos, amadas irmãs, existe doutrina, existe princípios que nós devemos observar, sim. O Espírito opera onde há liberdade, mas existem doutrinas, existem regulamentos para a igreja, e esses regulamentos nós devemos encarar como algo sério, algo sério. O povo estava a ser dirigido, estava a seguir a coluna, povo israelita lá no deserto, mas mesmo assim aquele que feria os 10 mandamentos, muitos deles foram mortos, muitos deles foram apedrejados, muitos deles foram apanhados em adultério. Isso são outros temas, Então, o que nós queremos fazer entender nos nossos queridos ouvintes é que, além da direção do Espírito Santo, existe um princípio que nós devemos observar, e esse princípio é o rolo sagrado, e é no rolo sagrado onde nós encontramos a doutrina de Cristo, é ali onde nós vamos encontrar a posição da mulher dentro do culto, é ali onde nós vamos encontrar o dízimo, a oferta, é ali onde nós vamos encontrar a Santa Ceia, é ali onde nós vamos encontrar muitos ensinamentos, muitas doutrinas que hoje as igrejas estão a aplicar mal. As igrejas estão a aplicar mal, porque se nós nos questionamos, será que a mulher pode ou não pregar? Será que eu posso ou não dar dízimo? Então são esses pontos que nós devemos observar, meus amados e queridos irmãos. Então fica ligado, aqui que está a falar convosco é o irmão Romeu, vosso irmão em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor seja convosco e estaremos juntos nos próximos vídeos. Fica ligado, que Deus ricamente abençoe a tua vida, e sem esquecer, guardamos a doutrina de Cristo, guardemos os princípios, a doutrina de Cristo. Hoje há muitas religiões que estão a caminhar, muitas religiões que estão a pensar que a vida cristã é uma vida só de espiritualidade, tudo é espiritual, não. Existe doutrina dentro da igreja, tem que dar dízimo na igreja, isso é doutrina, isso é doutrina, tem que dar dízimo dentro da igreja, existe muitos tipos de doutrina. Então, que Deus abençoe. Estaremos juntos nos próximos vídeos, em nome de Cristo Jesus.